Sejam todos muito bem-vindos a mais um Conectarte. E hoje vamos contar para você um pouquinho da arte de fazer rádio, com dois grandes ícones desta arte na cidade. Falamos de Ari Campos e Percy José. Sejam muito bem-vindos ao Conectarte. Muito bem, minha saudação a Julinéia. Isso. Satisfação estar aqui no Conecta TV, que fazia tempo que eu queria conhecer. E a gente que trabalha em rádio sente o momento, sente que a Conecta, de fato, está se expandindo cada vez mais, está sendo muito elogiada. E nossos parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, um trabalho pioneiro. Meu cumprimento também ao Fabiano e a todo o pessoal da Conecta. É um trabalho realmente que, se Deus quiser, vai ir para frente. Eu saliento mais, eu digo que é um trabalho bonito porque nós temos conteúdo na cidade. Isso. Nós temos muita coisa boa para mostrar, né? Não é, Percy? Seja bem-vindo. Claro, prazer enorme a gente poder estar aqui. Júlio, prazer enorme, o Ari, parceiro de 40 anos. Olha, verdade. Uma história grande que a gente tem para contar, para esclarecer, para poder levar ao telespectador aquilo que de fato existe no rádio e que a evolução nunca vai acabar com o rádio, mas vai trazer uma firmeza ainda maior até, porque simplifica o trabalho de 30, 40 anos atrás, 50 anos. É uma coisa bonita que fica no sangue da gente, penetra no sangue da gente, e a gente recebeu um convite desse porte, uma coisa muito maravilhosa, muito agraciante, e a gente fica muito contente, até porque a nossa cidade está de parabéns com a Conecta TV, né? Está de parabéns o trabalho de vocês. Eu fiquei surpreso, porque eu imaginava a coisa bastante simples, bastante pequena, e na verdade me deparei aqui com uma parafernália de equipamentos, de coisas boas, né? Conecta nasceu grande. E a simplicidade já na recepção, o cafezinho, isso é importante. O chimarrão, as coisas boas. Aliás, eu venho acompanhando o trabalho de vocês, meus parabéns, muito obrigado, Júlio, pelo convite, o Guri também, aí, o Fabiano, né? E os demais integrantes desta casa, porque é uma família unida. E o que é importante também, que nós estamos familiarizados com a própria emissora, Rádio Prata, com as demais emissoras aqui de Nova Prata. Então, tudo isso faz parte de um crescimento e de uma oportunidade do pessoal de casa poder ver, ouvir de viva voz e ver a imagem daquilo que é passado, daquilo que acontece aqui na cidade. E nesses meses de trabalho que vocês têm, a gente estava falando com o Fabiano recentemente do projeto que tem para o futuro. Então essa é uma coisa muito linda, uma coisa que, graças a Deus, Nova Prata está de parabéns. E estamos de parabéns todos nós também, né? Todos nós, são mídias que se complementam, são caminhos. Isso. A modernidade pede tudo isso. Mas vamos falar de rádio. Quando a gente fala de rádio, a gente fala de algo que encanta, a gente fala da vida das pessoas, a gente fala de estar dentro da casa das pessoas. Como é que surge o rádio no Brasil? Como isso chega até a nossa realidade? Bom, o rádio... professor. Temos um professor. Eu sou professor. Ari, é com você. O rádio surgiu, na realidade, em 1923, no Rio de Janeiro. A rádio no Brasil. O Ari surgiu antes. Bem antes. Surgiu bem antes. Aliás, permite uma brincadeira. O Percy, meu amigo de infância, o Percy não esteve no dilúvio. Mas ele pisou no barro. Pisou no barro. Mas, falando sério, a rádio surgiu em 1923, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, criada por Mairim, que veio, uma grande pessoa, né? E depois de tempo, ela passou a se chamar Rádio da MEC, que até hoje ainda existe. Aqui no Rio Grande do Sul, foi criada a Rádio Sociedade Porto Alegrense, por incrível que pareça, por um uruguaio. Olha só! Juan Ganso Fernandes. Ele trabalhava com aparelhagens, ele trabalhava com telefonia, e foi a primeira rádio que foi criada.
Imagino a quantidade de parafernália Isso. que montou lá. O volume das coisas. A gente pode se basear por o que eram os computadores, os primeiros computadores, né? Que ocupavam uma sala inteira e hoje eles cabem na palma da nossa mão. Nós temos ainda lá, eu tenho lá em casa ainda o primeiro computador que a Rádio Prata usou, um XP. Então com disco ainda, discão grandão, essas coisas assim. É difícil até de hoje se conseguir fazer funcionar novamente, né? Exatamente. E aí, continuando com o rádio, em 11 de março de 1979, surgiu aqui em Nova Prata a Rádio Prata. Quanto à TV, ela surgiu em 1950, a TV Tupi de São Paulo, que foi criado, foi fornecido equipamento pelos os diários associados, lá para o Assis Chateaubriand. Diários associados eram na época era o que comandava, era maior que a Rede Globo, né? E a primeira transmissão a cores é aqui no Rio Grande do Sul. Foi a Festa da Uva. Uma polêmica gigante ao redor dessa transmissão. Foi a grande revolução de lá, né? Que se a imagem a cores, imagine só o preto e branco com a imagem. E há uma grande polêmica ao redor disso, porque uma das soberanas, a rainha, seria filha de um dos ministros, então por conta disso há boatos, né? As más línguas dizem que a primeira transmissão ocorreu porque foi um pedido especial do ministro por conta da sua filha ser a soberana. Mas que bom que aconteceu. Assim a gente levou o título, né? Muito bem, Julie. Eu sempre gostei de rádio. Meu pai era radiotécnico. O Percy se lembra. Naquele tempo, hoje em dia a gente pega um radinho, coloca no bolso. Naquele tempo precisava em 2 para carregar, aqueles rádio a bateria, né? Enorme. E meu pai sempre escutava programas de rádio, eu escutava a Rádio Tupi de São Paulo, a Rádio Nacional de São Paulo. Rádio Globo. Mas mais em São Paulo. E quando eu era jovem, meu pai comprou um livro, até eu trouxe aqui para mostrar, olha aí, ó, que é o Manual do Locutor. Vou mostrar no detalhe. Do José Rosa, né? Esse Manual do Locutor tem mais de 60 anos. E aí, aos 11, aos 14 anos? 11, 12 anos por aí. Aos 11 anos, Ari, você ganha um Manual do Locutor. Isso mudou sua vida? Mudou minha vida, porque eu escutava as rádios de São Paulo e meu pai sempre sonhou em ter um filho locutor. E tudo isso aí foi influenciando. Então, na época nós criamos um conjunto, eu e meus irmãos, e eu peguei um programa na Rádio Veranense, não tinha surgido a Rádio Prata ainda. Era Manhãs Gaúchas, das 7h30 às 8 horas do sábado. Posteriormente surgiu a Rádio Prata, eu peguei diversos programas, que inclusive eu continuo até hoje com o programa Domingo Alegre, que vem um pouco antes do Renato Parafuso Rodrigues, que apresenta o Show da Alegria. Que já passou pelo Conectar, inclusive. Pela TV aqui. E eu continuo até hoje, o Percy está com gente nossa, que a gente fazia épocas junto, inclusive nós passamos em todos os municípios, fazia programa de auditório, com os valores das localidades. Que reunia um grande público. Reunia um grande público. No sábado à tarde, 300, 400 pessoas. Isso, era uma maravilha. Então era uma mistura de transmissão de rádio com programa de auditório? De auditório, programa ao vivo, porque o objetivo do programa Gente Nossa era dar voz e vez aos talentos locais valores e nossa terra, da região toda, né? Que máximo! Então você já fazia um programa de televisão, só faltavam as câmeras aí, a transmissão. E lançamos valores, duas o Porquinha, que hoje está com o Porca Véia. Surgiu Grandes Valores, Valdir Dutra. Gravou CD, Antoninho da Gaita, inclusive Antoninho da Gaita foi o título que a gente deu para ele. Ah, vocês batizaram ele. Batizamos ele. Aliás, eles gravaram, o Valdir Dutra gravou 2 músicas minhas, que eu compus. O Ari é compositor também. E o Antoninho da Gaita também mais 2. O Valdir Dutra gravou Alma do Pampa e As Cordas do Meu Violão. E o Antoninho da Gaita gravou Quero Essa Menina, Tem uma Menina, no caso. Sim. E Minha Estrela, que fala sobre, infelizmente, o perdido. Baseado numa grande paixão do Ari. Olha aí. Não, é por isso que eu digo que o rádio é tão encantador, porque tem todas essas histórias. Todas as histórias. E eu ouvi uma história nessa semana que eu achei fantástica. Eu me senti desconfortável de perguntar para a pessoa em que ano que foi, por quê, né?
Mas aí vocês vão me ajudar nessa resposta. Ela disse que na época, quando chegavam os primeiros aparelhos de rádio na região, haviam vendedores que passavam nas casas das pessoas e ofereciam esses rádios. Sim. E eles eram muito pobres. Eles deixavam, inclusive, a demonstração para escutar a rádio. Eles faziam encomendas e posteriormente entregavam. Eu me lembro lá em casa, a Linda Iolfi, que deixou o rádio lá em casa, em cima da mesa, e não podia mexer. Porque eu escondido da pai e da mãe, quando o pai ia trabalhar e a mãe ia trabalhar, ligava o rádio. Aliás, Júlio tem uma história muito engraçada. O problema é que eu trocava de estação da parte, e aí não sabia mais qual era, então eu cheguei em casa. Tem uma história muito engraçada. Quem é que mexeu no rádio? Que uma velhinha me contou. Ela disse que tinha uma comadre dela, que eles tinham comprado um rádio a bateria. Sim. E eles deixavam tudo pronto, só ligava a garra na bateria, o rádio entrava no ar. Ficava um tempo fazendo aquele barulho e depois entrava no ar. Decolando. E o marido saiu e disse para ela, não mexe nesse rádio. E assim que o marido saiu, ela... Botou a munheca. E ficou escutando. Daí a pouco o marido vinha voltando e ela se apavorou e não sabia o que fazer e dizia, para de falar, o homem que ele vem voltando. Para de falar. Não, aí passou na casa dessa família o vendedor de rádios e eles não tinham condição nenhuma de comprar o tal do rádio e tinham 2 ou 3 pertences, inclusive uma vaquinha da qual eles tiravam leite. Vaquinha preta. Aí o pai deles vendeu a vaquinha para comprar o rádio. E todo mundo adorou, disse que foi o maior sucesso, porque aquele rádio não parava. E era muito engraçado porque eram necessárias as pilhas e elas eram caras. Outro tinha a bateria e o dínamo e todo aquele processo para conseguir produzir energia. E eles tinham a tal da bateria. Então diz que era um sucesso. Eles ouviam música manhã, tarde e noite, assim, que foi o melhor negócio da vida deles, foi vender a vaquinha para ter um rádio em casa. Imagina essa economia da pilha. O primeiro rádio foi um Sempre Toshiba que o meu pai comprou e a minha mãe, e durou 3 anos as pilhas. A economia das pilhas que se dizia. É só na hora da utilidade, na hora da musiquinha, na hora do agricultor, era tudo controlado, né? Sim, porque gasta as pilhas. Hoje o celular tem rádio, tudo que é tá mais fácil. E aí essa senhora me contava, ela lembrava da vinheta da propaganda das pilhas Rayovac. Rayovac, E ela cantou assim, eu achei o máximo. Então eu queria descobrir em que época começou esse comércio dos aparelhos de rádio na região. Não, faz tempo, porque meu pai, por exemplo, o rádio aqui, ele foi criado em 1923, e eu nasci no Guabiju, na época do distrito de Nova Prata. E meu pai foi a primeira pessoa que comprou rádio lá. Uhum. E aí meu pai foi fazer um curso lá no Paraná, em Curitiba, parece que foi. E na volta ele começou a trabalhar. Mas naquele tempo a rádio era para elite, saía caro, pouca gente. Então lá em casa vivia cheio de gente. Eles iam O Direito de Nascer, aquela famosa novela do rádio, né? Então vivia cheio de gente lá em casa e escutando rádio. Até porque a instalação do rádio era complicada. Era complicada. Não era que nem agora, que não tem antena, não tem... Precisava antena alta. Tinha que puxar um fio, parecia um varal de roupa. Era tudo difícil para Era mais difícil. Se manter. Era um programa, um projeto que nem hoje você comprar uma televisão 60 polegadas, 4K no caso. E era caríssimo as coisas. E a radionovela, agora que vocês falaram do Direito de Nascer, eu acho sensacional. Eu não tive a oportunidade de presenciar, de escutar, mas é algo que me desperta muita curiosidade. Minha mãe assistia, aliás, ouvia, no caso, o Direito de Nascer, como é que é, o Antoninho Limonta, uma coisa assim. E o importante da novela do rádio, que é diferente da TV, é que você imagina o personagem. Então, muitas vezes, o cidadão fala, pois eu te amo e tal, e ela fica imaginando aquele cara bonito e vai ver, dá de cara com ele. Ou comigo, no caso, né? Sim.
Então, puxa muita imaginação, né? Uma mulher falando, uma moça falando ali, com aquela voz. E a pessoa também se põe no lugar, né? Dá empatia, né? Eu ver aquela pessoa falando, deve ser linda, e vai ver uma senhora de idade, que está fazendo um bico lá para ganhar uns trocos. Tem tudo isso. Então, essa maravilha do rádio que faz a gente... Mas tem uma emoção grande também, né? Tem uma emoção grande. Porque depende muito também do radiador, como ele representa. Porque tem gente que chega e diz, pois você deve ir lá na loja tal e comprar... Não, você tem que ir lá, você tem que comprar. É o seu entusiasmo que vende o produto. Que vende. E assim a locução do rádio também, ela é totalmente diferente da televisão, né? Do canal fechado, do canal aberto. Porque a própria postura, a própria colocação, o próprio sistema de falar, de pensar, de imaginar. Eu que trabalho com a comunicação há 40 anos, 6 horas de programa diário, eu me sinto assim... diferente do que estar aqui. Aqui eu sinto dentro de mim que a imagem vai passar. Eu tem que se cuidar mais. Tem que cuidar das coisas, com detalhes, né? Claro que nós temos, no sistema nosso também de rádio, também a imagem ao vivo, mas ela não é totalmente... todo dia, toda a programação, né? São partes, momentos especiais, né? Entrevista, no momento assim. Mas a postura ela já é diferente do sistema de cobertura, de qualquer forma, de qualquer trabalho realizado, né? Você cuida só a entonação da voz. Aqui você tem que já cuidar mais. Aqui é o conjunto todo. Percy, em que momento o rádio chegou na tua vida e como isso virou carreira? O que representa para você? E olha, eu quero agradecer a Deus e agradecer a esse grande parceiro, Ari Campos, que foi um mestre e continua sendo meu mestre. Eu por ter conjunto, na época lá em 79... Força Estranha. Força Estranha, né? Força Estranha, muito bom, copiei do Roberto Carlos. E depois eu troquei por vários outros tipos de nomes de grupos, mas sempre com a mesma filosofia de trabalho, que seria a música gaúcha. A música campeira do nosso Rio Grande do Sul, até porque eu gosto de cantar música gaúcha. Até hoje eu estou pagando, não sei porquê. Por incrível que pareça, ele era cantor. Era cantor e baixista. E daí, mas na época assim, no interior, se animava muito baile, na sexta, no sábado, no domingo, né? E eu tinha uma combi-lotação aqui do restaurante Muralha aqui na Nova Prata até São Liberal. Então isso já me facilitava o transporte, né? Dos equipamentos. Dos equipamentos, né? Mas foi uma época muito sofrida, né? Porque não era que nem hoje que tem empresário, que tem um projeto de conjunto. Era tudo feito na coxa, como se chamava, né? Era o mesmo que vendia, era o que carregava, era o que cantava. Apresentava, era o que cantava. O mesmo que pagava, o mesmo que cobrava, o mesmo que recebia na portaria, porque era bem diferente. Corria da bilheteria para o palco. Sim, era todo esse trabalho, tinha que procurar nas comunidades, é muito trabalhoso, e a programação de baile nas comunidades, aqui em Nova Prata, Nova Bassano, Guaporé, nessa região de Veranópolis, Nova Bassano, várias outras, não era difundido que nem hoje, programado, um fazia um baile, outro fazia outro baile. Era assim, aparecia... Esporádico. Esporadicamente. E a gente começou a montar esse grupo, e inclusive a parte técnica do grupo era dificultosa, porque ninguém estudava música. Tudo o aprendizado... Era intuitivo? Era tudo no ouvido, né? Se estava certo, se não estava certo. Mas também não tinha muita gente que entendia de música, né? Ou que cobrasse, ou que comentasse. Que cobrasse da música. Dava para disfarçar. E aí, como eu tinha o grupo Força Estranha, e eu estava sempre aí no Muralha por causa da lotação que eu tinha, que trazia estudantes e pessoal do interior, conversando com o Ari, que o Ari trabalhava na CE, diz ele, quem sabe eu tenho um programa, vocês participam do programa de rádio Prata. Entardecer na Querência. Entardecer na Querência. E aí eu disse, olha, era o meu sonho, porque eu sempre estava beliscando a questão como eu tinha um pouquinho de noção do microfone, era o meu sonho animar umas músicas, uns programas. E aí começamos com o programa gravado, aí o Ari me trouxe um baita de um gravador assim. A manivela ainda. E aí nós começamos a gravar os programas. E isso foi pouco tempo, uns 4, 5 meses. Aí começamos a fazer ao vivo o programa, né?
E aí, quando que eu cheguei lá na rádio, o pessoal começou a ouvir que eu tinha... O meu grande problema era o Zer. Ah, o nosso sotaque. O ON e o Zer era o tal de M no o pom, é mom. E aí eu tinha o professor... Ali dizia Percy, não é raio, não é terra, é terra. É terra. Eu passei por isso, foi muito engraçado. Quando eu fui fazer o meu curso de TV e cinema, o meu primeiro curso, o professor muito delicadamente chegou para mim. Imagina, eu cheguei em Porto Alegre dizendo: o leite quente bate na gente e dói nos dentes. É o carro, a rua, a orei. E aí o professor muito delicadamente chega para mim e diz assim: olha, Ju, você precisa suavizar o seu sotaque. Eu olhei para ele com uma cara de... Tá, e aí? Como é que faz? Né? Ele não me disse, olha, você tem que cuidar disso, daquilo, daquilo. E eu fiquei com uma cara de... Aí depois, aos poucos, eu fui observando e fui aprendendo. Mas esse é um elemento característico da nossa comunicação, né? Nós temos que tentar suavizar, mas a gente, eu brinco, eu digo assim, não tem como tirar a polenta do corpo totalmente. Não. Aliás, nessas andanças do Percy aconteceu um caso. Ai, lá vem. Percy andou namorando uma mocinha no interior, né? E coitadinha, era muito ignorante, não entendia muito das coisas, não tinha estudado muito, né? Os pais pobres. E o Percy foi lá namorar na casa dela. E... Pose de músico, radialista, imagina. Na época, sim, era cabeludo. Ele tinha uma cabeleira que caía de fato, muito cabeludo. Meio Beatles, assim. Se mostrar a foto dos 18 meses, não é. Não tem nem comparação, né? Aí eles almoçaram, tudo bem, e a mocinha convidou para passar numa varanda do lado ali, para conversar, e os dois meio tímidos. Imagina. Daí a pouco o Percy olhou assim e começou o tempo fechar, um tempo feio, começar um temporal, né? Aí o Percy fala bonito, né? Ele disse, barbaridade, ele apontou, a atmosfera está carregada aí. E a mocinha, meu Deus do céu, o que é essa tal de atmosfera? Quem é nunca ouvi falar nisso. Ela olhou onde o Percy tinha apontado e tinha um pé de chuchu. Ela disse, mas deve ser chuchu, então, porque lá na cidade todo mundo fala diferente. Ela olhou para o Percy, isso não é nada. Ano passado eu dava cada atmosferão desse tamanho. Essa foi contada para o meu saudoso pai, que ele sempre me contava piadas para mim, com o tempo e contando. Mas aí nessa questão de começar o rádio, aí a gente apresentou uma temporada do programa Força Estranha, e aí o seu Lino Bidese, falecido Lino Bidese, era diretor da Rádio Prata, isso lá em 79. E daí eu fui pedir emprego. Olha aí. Na cara e na coragem. Eu e Ari fomos lá, disse, quem sabe dar uma oportunidade para o Percy começar a fazer um operador de áudio, né? Então meu primeiro trabalho como rádio foi operador de rádio. 30 dias. Só que como eu tinha desenvoltura na comunicação, na fala, né? Que falava errado, mas falava bastante. Em outras palavras, era mais metido que mais metido, né? Aí o Lino diz, acho que você tente fazer um programinha aqui na rádio. Aí comecei os primeiros programas, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Levou show de banda. Show de bandas, aí foi, depois o retrato do meu sertão, daí que comecei a fazer meia hora por dia. Foi aumentando 1 hora, 2 horas, 3 horas. E aí o Peri era funcionário da Rádio Prata também, né? O Marcos e o Clóvis Silva. Aí eu pedia para eles, deixa eu fazer um pouco do teu programa. Eu trabalhava de graça para aprender. Daí eu fazia um programa da tarde, que era um programa gaúcho, e foi subindo. E foi ganhando espaço. E o conjunto foi ficando para trás? Como é que foi isso? Sim, aí quando eu entrei na rádio definitivo, daí, né, em 80, aí eu parei de prejudicar os ouvidos. Mas eu estou pagando a anuidade de músico até hoje, até por ter a carteira aquela de cartão ainda, que eram as primeiras lá em 1970, mais ou menos. Hoje
é peça de coleção. É feita com aquelas primeiras tipografias, aquelas que Está pagando, está custando caro, 300 e poucos reais por ano. Mas estou mantendo ali porque é uma coisa assim que hoje já está difícil para fazer o curso e nem tem mais. Isso. E é uma coisa que é uma recordação do tempo que se animou uma tanto. Uma bela recordação. Não ganhei dinheiro, mas foi gratificante. Mas foi gratificante. E é nesse clima de bom humor que a gente te espera no próximo bloco para saber mais dessas histórias fabulosas. Esse é o Conectar-te para você. Adilnet Telecom. Soluções em internet, telefone fixo e data center. Contrate já pelo 10355. Adilnet.com.br. A Volpe é uma empresa inovadora, voltada para o fornecimento de soluções web, atuando na criação de websites, e-commerce, hotspot, entre outros. Volpe Soluções. Estamos de volta com o Conectar-te, entrevistando essas figuras sensacionais, Ari Campos e Percy. E nós estamos falando da magia do rádio, da arte de fazer rádio. E eu gostaria de saber de vocês, quando a gente está na casa das pessoas, na vida das pessoas através do rádio, a gente leva a elas notícias boas e ruins. Infelizmente. Eu queria saber de vocês, assim, qual foi a melhor notícia e qual foi a pior? São várias boas e várias ruins. As piores notícias, elas vêm todos os dias, quase. Normal, é a nota de falecimento, né? Sim. São coisas assim que... É uma missão nossa, como radialista, de divulgar, de informar. Você já teve que divulgar a nota de falecimento de uma pessoa muito querida, muito próxima? Todas elas são queridas, porque, na verdade, a gente conhece e são ouvintes. Como a Rádio Prata abrange uns 30 municípios, e a maioria, ao longo dos 40 anos, aí, as pessoas são conhecidas, todas elas, pessoas de idade principalmente, se tem uma ligação, né? E o parente, o vizinho, né? Então, todas elas são difíceis, né? E principalmente a família dos próprios funcionários. Os próprios funcionários, eu perdi o meu pai, eu perdi a minha mãe. Seu Najib, que foi há pouco tempo. O nosso diretor, eu perdi uma irmã, fiquei sozinho na família, então foram momentos muito difíceis. No meu caso aqui, eu fiquei viúvo 2 vezes também. Ele que transmitia as notícias. Eu acabei transmitindo missas de funeral, então são coisas assim que dentro da gente é difícil, né? E as notícias boas, toda ela é boa, né? De levar um alô para o ouvinte, de poder descobrir um ouvinte, de poder saber que alguém está ligado, de poder conseguir fazer uma cobertura, de conseguir dar certo aquela transmissão.
de poder atender o ouvinte com a música, de poder chegar na rua e alguém te dizer, Percy, estou te ouvindo. Esse aí é o maior pagamento, porque no meu pensamento, eu não trabalho por dinheiro. Claro que o dinheiro faz parte. Ele é uma consequência. Mas ele é uma sequência da missão, né? Toda a cobertura a gente batalha muito para vender. E isso é normal, uma coisa real. Ninguém vai transmitir de graça, ninguém vai trabalhar de graça, né? A não ser que seja uma questão excepcional, que seja filantrópica para ajudar uma pessoa, ajudar um grupo, uma entidade, né? Isso a gente tem feito muito. Mas a maioria das causas, elas são voltadas... Porque o rádio vive de comercial, a TV vive de comercial. Não tem como se fazer gratuitamente, né? Tudo no amor. Não, a gente não vive de luz, né? Mas o interessante é que no momento que a gente acerta eu fiz 10 anos de futebol. Fazem 40 anos que a gente faz rodeios, eventos, missas, tudo que é evento na rádio sou eu que faço. Deixei de fazer futebol e hoje a Rádio Prata não transmite futebol. Futuramente pode transmitir, né? Como foram 10 anos seguidos de cobertura, tanto no futsal quanto no futebol de campo. Mas eu tenho dentro de mim assim, no momento que é para vender, vamos trabalhar sério para vender. No momento que é para transmitir, é transmitir. Não é pensar que eu vendi R$500 ou R$400, que foi pouco, ou que foi bastante. Eu estou voltado na cobertura. Então, o valor não me interessa, nem o valor do mês e nem o valor da cobertura. É uma coisa que a gente vai fazer a cobertura. Se eu estivesse ganhando 5 mil, 10 mil, R$500, o trabalho seria o mesmo. Né? O profissionalismo tem que ter. Naturalmente. Não tem outra maneira de se fazer rádio se você não gostar de fazer rádio. É verdade. Exatamente. Tem que ficar no amor. Qual foi a melhor e a pior? Júlia, como a memória me prega muitas peças, por causa da idade, eu me sinto jovem, sou apenas idoso, não sou velho. Eu trouxe por escrito. Mas que maravilha, a pessoa precavida. E a minha opinião sobre a rádio é essa aqui, ó. As rádios são uma grande família. Uma família de pessoas que vestem sua camisa, fazem seu trabalho com amor, desde o mais humilde funcionário até seu diretor, passando pelos colaboradores dos quais me orgulho em pertencer. As rádios rezam, sofrem, divertem, informam, riem e choram. Uma rádio reza diariamente na hora sagrada da Ave Maria e nas transmissões de programas religiosos. Uma rádio sofre, sempre que necessita transmitir uma notícia triste de acidentes ou infortúnios. Uma rádio diverte, Palhaço Parafuso, Show da Alegria, nas suas transmissões esportivas, musicais e tudo que se refere ao lazer. Uma rádio informa, os noticiários, programas dirigidos à família e à comunidade. Uma rádio ri, e seus programas dedicados às crianças e aos adultos que têm em seu interior aquela criança que um dia foram. Uma rádio chora de tristeza cada vez que comunica o falecimento de um filho da comunidade. E uma rádio também chora de alegria, anunciando os nascimentos do dia vindo de seus futuros ouvintes. É por isso que a rádio faz parte da nossa vida. Muito bom! Sensacional! Eu acho que o maior pagamento, o maior salário que se tem no rádio, porque hoje o pessoal pensa, bom, se trabalha na rádio 4, 5 horas, 6 horas, transmissões, tá rico. Milionário. Tá milionário. O cara tem isso, tem aquilo. Na verdade, nós somos ricos. Na verdade, somos ricos de felicidade. De felicidade. Mas o rádio, ele não traz um retorno tão grande quanto a maioria imagina, né? Ele traz... Quem trabalha na publicidade tem um retorno maior, porque através da publicidade você consegue fazer contratos, a complementação da renda.
E aposentado hoje, já estou aposentado, então tudo ajuda um pouquinho. É um beco. Mas o maior salário é a compensação do ouvinte, né? É a pessoa que te agradece, que telefona, que te dá um elogio, seja ele crítico, que aplaude, como vocês fizeram. O que te diz, Percy, tu é repetitivo, tu é enjoado, isso também é um incentivo. A crítica construtiva. A crítica construtiva, né? Então, tudo isso, mas a satisfação de poder sair e te encontrar com o pessoal na rua e dizer, Percy, roda tal música, ela estava te ouvindo. Às vezes eu esqueci que eu rodei aquela música e ouvinte. Isso aí é o maior pagamento. É o maior contentamento que se tem dentro do próprio ser humano. Eu imagino, assim, às vezes... muitas vezes eu fiz isso quando eu estava sozinha em casa, de ligar o rádio para ter uma companhia. É o companheiro, né? Ele é indispensável. A evolução aqui, a tecnologia, quando veio a internet, o pessoal pensou, o rádio foi para o espaço. Quando saiu a televisão também, vai matar o rádio. Vai matar o rádio. Na realidade, eles interagem, a imprensa escrita, a imprensa falada, o rádio, a televisão. Todos eles interagem, né? Eles se comunicam. O sujeito entra no carro, liga o rádio, vai buscar o jornal para saber das últimas notícias, né? Volta, a mulher está assistindo a novela, ele desliga aí, eu quero assistir o futebol. Quer dizer, todas as mídias fazem parte do nosso dia a dia, e fora as redes sociais, né? Que faz parte. Na verdade, o rádio ele se fortifica, ele se engrandece a cada dia que passa. Quanto mais tecnologia nós tivermos e crescer, e vai evoluir muito mais no passar dos tempos, e nem tanto tempo, porque nós estamos atrás da tecnologia, e o rádio ele se torna o companheiro do tirador de leite, que acorda cedo para trabalhar. Aliás, do pedreiro, do carpinteiro. Conheço uma pessoa que leva um radinho portátil, tira leite e pendura na guampa da vaca lá. Fica ouvindo o rádio. São maneiras de cada um. Age. Aí o Tiquinho lá de Protásio às vezes me liga e diz, Percy, estou tomando banho com o rádio no bolso. Diga uma conta. Acontece coisas impossíveis no rádio. Mas sempre, tanto no rádio como na televisão, a tecnologia jamais vai substituir o ser humano. O radinho, mas as coisas sim. Não substitui o ser humano, o Porque apresentador. Imagina, Júlio, lá em 1980, a gente transmitiu o primeiro rodeio crioulo de Nova Prata. Isso. E a gente teve que transmitir, puxar um fio lá do CTG até o estádio de futebol do Dr. Mariotini. Um fio, uma linha física. Imagine só, né? Dava um trabalho. A dificuldade que era. Lá no Rio Branco, no CTG Os Maragatos também, lá do centro do Rio Branco, distrito, né? Hoje bairro, tivemos que puxar um fio até o Parque de Rodeios para poder, e assim em outros, lá em Nova Bassano, transmitimos o primeiro rodeio lá, se puxou um fio do centro, Cotiporã, lá da cantina do Marção, Guaporé, até Guaporé, no Autódromo Internacional de Guaporé, se puxou um cabo, a dificuldade que se tinha. Hoje você pega um celularzinho, bota um microfonezinho, põe no bolso, até o retorno não precisa do radinho, né? Simples, fácil, né? O complicado, hoje estamos descomplicando as coisas. É verdade. Descomplicando os condomínios. Mais fácil, né? Ou fazer... Mas não substituiu, a tecnologia não substituiu o rádio, fortaleceu, engrandeceu, simplificou, qualificou a própria qualidade digital hoje do rádio. É incrível. Ele é incrível, mas ele é o companheiro. É o companheiro, exatamente. E não substitui o ser humano, o apresentador, a apresentadora. Tem que ter... acaba sendo de uma responsabilidade muito grande ser um comunicador de rádio, porque você está na casa das pessoas e você sabe que está ali também resolvendo a solidão das pessoas. Sendo companhia, compartilhando de pensamentos, rodando a música que a pessoa precisava ouvir naquele momento. E o que eu mais cuido, mais prezo no rádio, Ari também, isso é atender o ouvinte. Isso, é verdade. Porque o ouvinte pede João Luiz Correia, como é que você vai rodar Porca Véia? Não tem jeito. Ou pede Porca Véia, vai rodar Gildo de Freitas. Isso. Ou pede o recadinho, você não dá o recadinho. Está de aniversário e você não faz aniversário. Imagine a decepção do ouvinte que ligou. Está de aniversário o meu pai completando 90 anos de idade.
Percy faz uma homenagem. E aí termina o programa e não saiu o pedido. É verdade. Né? E isso de atender música é que nem namorar. Às vezes tem uma moça bonita, passa assim com um sujeito assim, tipo Percy, tipo eu, cara, pô, mas uma moça bonita dessas aí com cara... Gostos, cores e amores não se discute. A gente lamenta. A gente lamenta. Por exemplo, eu gosto de todas as músicas. Eu gosto de música clássica, eu gosto de música sertaneja, gaúcha. Nosso programa é música gaúcha porque eu sou gaúcho. Mas todas as músicas são boas. Só não gosto de outras músicas de jovens aí, porque já faz tempo que... Já ficou bem lá atrás, meu tempo de juventude. Mas lá dentro ainda sou jovem, né? Então, a gente tem que atender o ouvinte porque cada um tem um gosto, né? Você, por exemplo, deve ter seu gosto, Julie, né? Tipo de música e tal. E se você pede por uma rádio, você liga, me toca uma música clássica e eu toco um baião, com licença, né? Aí não dá. E a emoção, assim, ela é muito grande também atrás do microfone, no estúdio da rádio, porque a gente imagina a mesma coisa que agora eu imagino, o Ari imagina, quando for reproduzido esse trabalho, de como é que vai sair, como é que... E o ouvinte também ele tem essa expectativa de que como é que será que esse Percy é lá atrás, como é que será que é, e até hoje... Que bom que eles não sabem. Né? Agora saberão. Agora saberão. O maior problema, que eu falei com a minha companheira em casa, não tem problema de ir lá conversar, isso aí a gente está acostumado. Mas o maior problema é que agora eles vão ver como a gente é. A Lucy estava me dizendo lá em casa, dizendo, Percy, tu não vai o jeito que tu tá. Já deu um trato no visual. Porque agora eles vão te ver lá. Por isso que eu fui buscar o Percy na casa dele, combinamos 8h30, que eu gosto de horário. Aí ligo, atender a Lucy, que é a minha comadre. Não, ele está se mudando agora, eu tive que esperar a noiva se aprontar. Na verdade, assim, Júlia, eu gosto de ser aquilo que eu sou. Isso, nunca mudar. Sempre foi assim. Eu ando no mural, eu ando ali na cidade, eu ando na rua. Eu gosto de ficar junto com as pessoas simples. Claro que a gente tem o momento que demanda. Tem outro nível, né? Como é o caso agora. Então a gente tem que saber disso. Mas eu gosto de ter esses momentos aí da minha antiguidade, né? E aí que eu me sinto bem. É a essência. De me colocar junto com as pessoas que elas não pensam, o Percy é cheio, sabe por que trabalha? Não, é cheio de alegria, eu tô. De poder estar assim simples, envolvido nessa. Sabe que agora projeto. Vocês falavam e eu me dei conta de algo. Essa interação de público com o rádio meio que antecede o que são as redes sociais hoje, né? Sim, tranquilamente. Você já fazia um WhatsApp, você já fazia um Facebook muito antes dele surgir, né? Não, aliás, antes ainda de rádio, a gente tinha o Rádio Cidadão, o PX. PX, né? Meu pai era PX. O PX. Meu pai era... Que ainda estamos com as novidades em dia. Sim, eu ouvi há pouco tempo alguém falar sobre isso na cidade. O Rádio Cidadão era mais difícil. O pai do Fabiano também era peixeiro. Ainda, não é? É ainda, né? E a gente conversava com... Porque na época da ditadura, eles somente autorizaram a Rádio Cidadão com meio watt, né? Meio watt. Sim, meio watt. 0,5. Porque eles fizeram um teste e foram andando e parou a transmissão. Esqueceram da onda. Uau! Que a onda faz isso. Então a onda pulava por cima e de repente a gente estava falando com Minas Gerais, com Rio de Janeiro, tudo. E como eles já tinham autorizado, não tinha como voltar para trás. Então durante muitos e muitos anos, era bom porque a gente falava e trocava um cartão, né? Mandava um cartão, eu recebia um cartão. Eu tenho bastante cartões lá em casa, o Percy também, dessa época aí de PX. E meu pai, como gostava de rádio, ele fez o PY, que é superior, tem que fazer exames. Codificação também. Mas conhecemos muitos amigos. Aliás, o rádio em si
e a TV, ela cria amizade incrível, pessoas, a gente começa a conhecer Abre as porteiras. Abre as porteiras, como diz o gaúcho. O que mais me encanta nesse programa é que nós temos a oportunidade de conhecer histórias incríveis. É verdade. Nós temos pessoas muito boas, muito talentosas. Principalmente no caso de vocês, que fazem projetos muito além do nosso tempo. Isso. E é muito, muito, muito bom você poder estar mostrando para todo o nosso público e conhecendo esse universo das pessoas. Sim. E é por isso que eu disse no começo do programa que não é à toa que essa comunicação tem um caminho longo e bonito pela frente, porque nós temos pessoas com histórias bonitas para contar. Aliás, qualquer pessoa, o teu caso, o meu, do Percy, qualquer pessoa daria uma novela. Eu sempre digo lá em casa... Aquelas de antigamente. De antigamente, é claro. A dela é mais moderna. Sei quantos capítulos que tinha, porque hoje faz novelinha curtinha. E, claro, as variações, né? Tudo vai mudando, tudo com o tempo, né? Não tem variação da apresentação. Hoje atende mais a jovens e ela está um pouco mais liberal, né? Esses dias o Pompermayer passou, hoje ele anda de cadeira de rodas, então a gente estava conversando ali de frente ao Banco do Estado, ele conversando, daí a pouco ele perguntou, diz ele, de onde é que tu é? Eu disse, sou Percy, mas capaz de dizer, né? Faz dizer. Deve botar as mãos na cabeça, mas não pode. Isso aí. Veja só o que ele disse, faz uma vida inteira que eu quero conhecer você, o Renato Rodrigues, o Rogério e o Ari Campos. Disse, agora conheci, senta aqui, diz ele. Daí tive que conversar um tempo. Veja só a alegria desse cidadão, né? Então a gente sempre dá um alôzinho quando as pessoas fazem essa pergunta, essa indagação, né? Para que... A pessoa fica contente. Fica contente. Ouvir o nome dela no rádio. Que satisfação, hein? Levar alegria para as pessoas, fazer parte da vida das pessoas. Verdade. Eu nasci assim, eu acho, para ser do improviso, porque, na verdade... Aliás, ele já nasceu improvisado. Improvisado. Mas se você perguntar qual é o estudo que tu tem, eu tenho o 5º ano. Não importa. No interior, né? E aprendi tudo na vontade. Faculdade da vida. Na faculdade da vida. E aprendi a ser simples dessa forma para poder levar a simplicidade. Né? Para se comunicar diretamente. Para o pessoal entender aquilo que a gente fala. Porque não adianta complicar a coisa, tem que descomplicar, né? Por favor, cada vez mais. Então, é uma maneira de que eu sentia... porque eu passei por várias etapas do rádio. Tanto ele no programa sertanejo, no programa gaúcho, no programa de bandas, no programa Alice Blau em Blumenau, o programa alemão. Passei no programa de jornalismo e sempre que o Rogério Vargas ele dá uma gripe, tira férias, eu sou o segundo locutor do programa de jornalismo. Aliás, eu também, uma época, o Percy teve o problema com os pais dele, ele ficou um ano afastado, foi? Um ano afastado. Eu substituí o Percy em todas as programações dele, inclusive notícias. Né? E daí já fiz unidade móvel, já fiz jornalismo direto, 2 anos na Rádio Prata. Mas não é aquilo que me deixa solto, né? O que me deixa solto é programa musical, entendeu? Levar a música gaúcha, a música sertaneja. A arte para as pessoas. Fazer uma cobertura de um evento, fazer uma cobertura de rodeio, fazer até um próprio futebol, eu gostava de fazer. Uma pena que não temos mais futebol quase aqui na cidade. Aliás, falando em simplicidade, meu pai comparava as pessoas assim que são infladas ao amendoim. Porque todo mundo, quando está comendo amendoim, ele procura o amendoim maior e vai apertar, tem só a casca, tem um pedacinho pequeno de amendoim dentro. Então ele disse que a pessoa tinha que ser simples e tentar cada vez mais criar, porque ele disse, 2 frases que o meu pai me disse: copiar todo mundo sabe, criar é mais difícil. Então você tem que criar. E ele me apontou no horizonte, tá vendo aquele horizonte lá? Tô. Quando tu subir lá, tu vai ver outro horizonte. Então tu tem que sempre procurar novos horizontes e sempre criar
Porque copiar, como eles diziam, todo mundo copia, ninguém inventa quase, né? É fácil já copiar. dizia o Chacrinha. É verdade, mas o que nós temos que ter é simplicidade, porque É verdade. estamos ensinando, mas estamos aprendendo, né? E no rádio a gente nunca sabe 80%, porque ele evolui muito. E, na verdade, temos mais que aprender do que ensinar. Claro que com o tempo, 40 anos dentro do estúdio... Alguma coisa se aprende. Mas a gente tem que reconhecer daquelas pessoas que vieram e que começaram a fazer, começaram a implantar. E tem que lembrar tudo isso, né? Porque depois que você sabe alguma coisa, é fácil dizer, não, eu faço. Não preciso mais do fulano, do Beltrano. Maravilha. E com essa reflexão maravilhosa... Mas antes de encerrar, você vai encerrar? Eu queria fazer uma homenagem. Eu queria citar essa frase fantástica, mas eu vou deixar o espaço para o senhor antes disso. Eu quero contar um caso que aconteceu comigo. Um caos. Lá vem. Há pouco tempo eu estava sentado na praça da igreja e vendo uma menininha ali que brincava com sua boneca. Quando a menininha me viu, veio com sua boneca e me convidou. Vamos brincar? Eu, brincar de quê? Eu perguntei. E ela disse, brincar de ser feliz. Uau! Eu olhei para elas e é muito difícil brincar de ser feliz. Ela disse, não, basta sentar-se ao lado da pessoa que a gente ama, não precisa dizer nada, nem fazer nada. Daquele dia em diante, todos os dias, eu brinco de ser feliz. E você, Júlia, quer brincar comigo? Vamos lá! Muito bom! E com essa frase épica de que vá até o alto, veja o horizonte, vá ao próximo horizonte, que a gente acredita muito na arte, a gente acredita que a arte expande os horizontes das pessoas. A arte aproxima o homem de Deus. Nos torna melhores e deixa a nossa vida mais leve, mais alegre, e com certeza nós já temos pauta para outro programa. Nós não entramos em música, nós não entramos em variedades, e tem muita conversa ainda pela frente. Já estamos aí pré-agendados para um próximo programa. Esse é o Conectar-te. Ficamos por aqui em mais uma edição. Conecte-se, venha experimentar a arte. Essa é a Conecta Mais, Web TV, e até mais. Obrigado. Adilnet Telecom. Soluções em internet, telefone fixo e data center. Contrate já pelo 10355. Adilnet.com.br A Volpe é uma empresa inovadora, voltada para o fornecimento de soluções web, atuando na criação de websites, e-commerce, hotspot, entre outros. Volpe Soluções.
A loja Bedin, localizada no centro de Nova Bassano, possui mais de 32 anos de experiência. Com uma gama enorme de produtos, a loja Bedin é renomada na região pela venda de confecções, calçados e roupas íntimas, adulto e infantil, feminino e masculino, cama, mesa e banho, artigos esportivos, de viagem, perfumaria e muito mais. A loja Bedin conta com um atendimento qualificado, preço justo e um ambiente amplo e agradável, feito especialmente para você. Bedin, desde 1986, a loja para toda a família. Zeppelin Rock Bar possui um estilo próprio onde o elemento principal é o rock and roll. O bar oferece bebidas de qualidade, chopp artesanal e drinks especiais, além das deliciosas e tradicionais pizzas do Beppe. Muito mais que um lugar para sentar e beber. O Zeppelin Rock Bar é um espaço para o seu happy hour com a família e amigos. Todas as sextas com música ao vivo. Zeppelin Rock Bar, Soal, em Veranópolis.